Graça e paz, irmãos. Amém? Isaías capítulo 53, versículos 3, 4, 5. Eu vou ler na minha versão aqui, da Bíblia que eu uso, que é a versão na linguagem de hoje. Talvez mude um pouco aí na versão que você está usando. Diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amém? Se você crê que esta é a palavra do Senhor, diga amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque nós cremos na Bíblia, nós cremos na história da vida, morte e ressurreição de Jesus. E nós cremos que Ele está sentado à direita de Deus e através do Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós cremos, ó Pai, que um dia Ele voltará para nos buscar, fim das nossas lutas terreais, para que nós possamos, ó Pai, morar para sempre com o Senhor, como foi o desejo de Davi e de tantos outros, ó Pai, que assim se expressaram. Agora nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração, o entendimento, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, você, meu amigo, meu irmão que nos ouve nessa mensagem através do YouTube, nós queremos nessa hora fazer um paralelo com o nosso tema, Viva a Compaixão, uma vez que estamos encerrando a campanha de missões num domingo da ressurreição, ou domingo de Páscoa, com esse texto de Isaías, que é um texto messiânico. Tenho falado deste púlpito que Isaías é o mais messiânico de todos os profetas. Isaías, nesse capítulo 53, ele faz a síntese de sua mensagem profética. Devido à grande ênfase que Isaías dá acerca do Messias, ele é referido como sendo o profeta messiânico, o profeta da redenção, ou até mesmo o profeta evangélico. Diante da sua beleza literária narrada no texto, os versos soam-nos como um belo cântico, o cântico do servo sofredor, que explica de uma maneira inquestionável a obra expiatória de Cristo na cruz. Lauren Richards, um escritor, ele descreve essa cena dessa forma: lendo essas palavras antigas, podemos apenas inclinar as nossas cabeças e adorar. Elas nos introduzem à própria presença do nosso Deus. A verdade é que os versos de Isaías 53 mostram de fato, meus irmãos, meus amigos, a marca do Galileu, do Jesus de Nazaré. E é, além de tudo, uma mensagem de compaixão e esperança,
para tempos de descrença e desespero, como o tempo que estamos vivendo. Em termos bíblicos, porém, devoção não se confunde com a mensagem de autoajuda, por exemplo. Definitivamente, o encorajamento e a expressão do profeta leva-nos e aponta-nos para o sentimento de Cristo, o que Cristo teve por nós. A esperança cristã, ela se fundamenta na fé em Deus e se fortalece na experiência que nós temos com Deus. A experiência cristã é compaixão cristocêntrica, enquanto que a esperança do homem, ou a experiência secular, ela é antropocêntrica, ou seja, ela se concentra no próprio homem. O que aprendemos então com esse texto de Isaías 53, à luz da nossa campanha missionária, à luz da compaixão que Cristo teve pelo pecador e da compaixão que nós também precisamos ter uns com os outros? Encontramos inicialmente duas perguntas que devem nos levar a uma reflexão logo no começo do capítulo. Está aí no versículo 1 de Isaías 53. O povo diz: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Ou, usando a tradução da linguagem de hoje, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Quando nós olhamos para a cena do Calvário, a cena da chamada Via Crucis de Jesus, para alguns, nós vemos um homem sofrendo zombaria, escárnio, sendo vilipendiado, desprezado, maltratado. Como que na mente dos seus discípulos um homem morto poderia então de fato ser o Rei dos Reis? Isaías vai descrever de uma forma categórica esse sofrimento. Daí a sua pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Essas indagações, meus irmãos, evidenciam a descrença dos tempos proféticos. Foi assim com Isaías, foi com Jeremias, foi com Amós. Jeremias chega a chorar nas suas entranhas. Jeremias chega a se entristecer, ao ponto de Deus lhe dizer: por que te fatigas com os homens que vão a pé? O que vais fazer com aqueles que vêm a cavalo? Amós, ele chega a dizer: quem sou eu, Senhor? Eu não sou profeta, não sou da linhagem de profeta, eu sou apenas um cultivador de sicômoros, eu sou apenas um homem da roça. A descrença, meus irmãos, não é algo real de hoje. Nos dias dos profetas já existia a descrença, e ela é um estado de negação a Deus, do poder de Deus. Jesus, por exemplo, no seu ministério, ele bradou em relação à incredulidade das pessoas, chamando alguns deles de raça de víboras. Mas esse mesmo Jesus que pegou um chicote, que expulsou os que vendiam dentro do templo, é o mesmo Jesus que tem compaixão de um homem que duvidou dele, de outro que dele negou, mas que não eram incrédulos. A dúvida de Tomé, por exemplo,
Poderia ser a minha dúvida, a tua dúvida. E Jesus, com amor, com compaixão, diz: chega-te, Tomé, veja aqui o meu lado, veja os cravos nas minhas mãos. Jesus olhou para Pedro, e na dúvida de Pedro, na incredulidade de Pedro, ou no medo de Pedro, Jesus chega a dizer: Pedro, tu me amas? Apacenta a minha igreja. A dúvida em si, ela não é um problema, até que ela se converta em incredulidade. Tomé, ele não foi necessariamente incrédulo, ele duvidou. Ele duvidou talvez das palavras dos seus irmãos. Não acredito não. Só se eu ver. Pedro, ao negar Jesus, ele não estava negando a sua fé. Ele estava salvando talvez a sua pele naquele momento. Nós vivemos igualmente tempos de descrença, não de descrença da religião e nas igrejas, que floresce a cada dia. Mas precisamos ser uma geração que dê crédito à pregação e que conheça o braço forte do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? A geração de hoje está de fato dando crédito à pregação? As pessoas estão de fato ouvindo a palavra de Deus? As igrejas, na maioria delas, estão lotadas, cheias, de pessoas em busca de uma satisfação imediata para a sua vida, seja por um bem material, seja por uma cura física ou emocional, ou mesmo cura financeira. Mas de fato estão estas pessoas dando crédito à palavra de Deus? O certo é que ainda hoje ecoa esta mesma pergunta do profeta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem entendeu o agir de Deus? Braço forte do Senhor aqui significa o agir de Deus. E mesmo em meio ao sofrimento, numa aparente derrota para os dias de então, para as pessoas que ali presenciavam, nós encontramos um Jesus vitorioso. Na cruz, enquanto um daqueles dois malfeitores, ladrões, blasfemava de Jesus e com incredulidade zombava de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Incredulidade. Ao passo de que o outro diz, primeiro repreende o seu comparsa, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando em igual condenação? Nós, na verdade, aqui estamos porque os nossos feitos merecem, mas este, apontando para Jesus, ele é justo, nenhum mal fez. E então lhe faz a célebre pergunta que o levou para o céu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Precisamos hoje ser uma geração crédula, uma geração que de fato creia no poder de Deus, uma geração que de fato se entregue de uma forma incondicional, com compaixão, para que outras pessoas também consigam chegar à plenitude do Evangelho, ao conhecimento pleno do Evangelho. Outra lição que vemos nesse texto de Isaías é de que a compaixão de entrega do servo sofredor deve nos levar a ter esperança. Olha o que diz mais uma vez o versículo 3: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores, sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Versículo 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava
suportando. Esses versículos de Isaías 53 nos fornecem esperança em tempos de descrença, em meio às nossas dores físicas, dores emocionais e dores espirituais. Jesus foi ferido, traspassado, pisoteado por causa do meu pecado, por causa dos nossos pecados, moído por causa das nossas transgressões. Encontramos esperança, porque vemos ainda hoje a mão de Deus se manifestar, mesmo em meio ao caos, em meio à guerra, em meio às controvérsias políticas e sociais, e vemos uma geração entregue à própria sorte. Mas encontramos um Deus que intervém e se revela diariamente. É o Pai presente, é o Parácletos, o Consolador, aquele que inevitavelmente tem se manifestado com seu braço forte, que indica que Deus está intervindo nas questões da humanidade, indicando a sua ação decisiva em favor do homem. Quando Jesus, por exemplo, olha para Tomé, quando ele olha para um Pedro, ele olha com um olhar de compaixão, pelo medo que assaltava, que assolava o coração daqueles dois discípulos. Com efeito, a sua manifestação, a manifestação que Jesus Cristo faz diante de Tomé, lhe chamando a uma responsabilidade de crença, e a manifestação que ele faz a Pedro, o chamando e o convocando a apacentar as ovelhas, mostra de um modo específico que Cristo está em busca daqueles que creem na sua graça salvadora. Encontramos aqui a esperança, porque sabemos que o braço do Senhor tem se manifestado de uma forma geral para toda a humanidade e de uma forma específica para aqueles que são alvos da sua graça. Maria, quando ela é contemplada para ser a mãe deste Salvador, que mais tarde vai passar por todo esse sofrimento humano, ela diz lá no seu cântico em Lucas 2: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. A ação benéfica de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é essa de que Deus ainda escolhe pessoas para serem alvos da sua graça. Foi Maria, mas poderia ter sido Luzia, poderia ter sido outra mulher, mas aprove a Deus que fosse Maria. E nesse contexto também, quando aqueles discípulos estavam entristecidos, voltando de Jerusalém para Emaús, no caminho, na estrada, aqueles homens desalentos, entristecidos, porque esperavam que Jesus fosse o remidor de Israel, e o Cristo já ressurreto se coloca ao redor deles, e a tristeza daqueles dois discípulos era tamanha, que eles não percebem que era o próprio Cristo que estava ali já ressurreto. Até que um dado momento, Jesus Cristo diz: ó nécios de coração, e eles então compreendem que é o Senhor, e eles disseram: e nós esperávamos que Ele fosse o remidor de Israel. É depois dessa expressão que Jesus vai dizer: ó nécios de coração. E eles então reconhecem que era Jesus, e diz: fica, Senhor, conosco. A compaixão deve nos levar a esse sentimento de esperança.
E embora o texto de Isaías seja um texto que aparenta um sofrimento constante, ele aparenta também a vitória triunfante do servo sofredor, para trazer esperança a um povo cansado, castigado. E é esse cansaço, é esse castigo que Jesus leva nos seus ombros. Daí a expressão: pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, no contexto aqui, significa que ele foi vilipendiado, pisoteado, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado, por causa do nosso pecado. E finalmente aprendemos nesse texto que a compaixão e a esperança deve nos levar à compreensão do verdadeiro sentido da ressurreição. Nós que Isaías é um profeta messiânico, e esse texto foi escrito mais ou menos no ano 680 antes de Cristo, bem antes. O profeta vai fazer esta alusão ao sofrimento do Messias. O versículo 5, o final do versículo 4 diz: e nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Aí o versículo 5: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Faz uma comparação do que eu li com o que está escrito na sua tradução para você ver. Então esse texto não significa necessariamente que eu não possa adoecer, que eu não possa ser vitimado por essas sequelas humanas de enfermidades que nós temos, como estamos acabando de passar por esse contexto do Covid, e agora já entra dengue, a dengue volta, o bichinho volta a picar todo mundo, aí tem a dengue, a zika e mais outras coisas mais. Não é disso que Jesus está falando. Muito embora ele compreenda quando nós estamos doentes, ele compreenda quando nós estamos com dor, ele compreende quando nós precisamos procurar a UPA ou outro hospital, ele compreende nas nossas necessidades. E é justamente aqui nesse versículo 5 que nós encontramos, irmãos, a maior esperança. Encontramos um Deus que oferece seu Filho para o perdão dos nossos pecados e se interessa pelo ser humano. Não esqueçamos que nós, o ser humano, o homem é a coroa da criação de Deus. Eis a razão pela qual notamos um número grande de pessoas que buscam a Deus, mas infelizmente nem todos buscam a Deus com o coração aberto. Vivemos uma geração de crentes incrédulos, de homens e mulheres que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Precisamos, meus irmãos, nos desapegar do formalismo religioso, vinculado a uma divindade distante, um Deus sem poder. Precisamos vivenciar uma vida mais dinâmica com Cristo, com o servo sofredor. José de Arimateia já conhecia Jesus. Alguns até dizem que José de Arimateia era um discípulo oculto de Jesus, era uma espécie do KGB, do 007, algumas coisas dessa natureza.
mas no momento necessário, José de Arimateia sai do ostracismo religioso para a prática, ao se importar com o corpo do servo sofredor. E é ali onde esse homem faz a sua declaração de que era discípulo de Jesus. Não é sem razão que Jesus bradou contra os falsos crentes da sua época, principalmente os líderes religiosos, os fariseus, que estavam acostumados com o ritualismo, com o rigor da lei, como por exemplo as tradições religiosas, como o lavar das mãos, o recolhimento do dízimo, o jejum regular, a observância do sábado. Entretanto, Jesus os chama de avarentos, porque em suas orações eles gostavam de se vangloriar. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador que está do meu lado. Eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Mas Jesus os chama de avarentos, em razão do seu legalismo. E Jesus os repreende de uma forma corajosa, chamando-os de amantes dos primeiros lugares, hipócritas e condutores cegos, pois a religiosidade os cegara. Quantos religiosos hipócritas nós temos hoje nos seios das igrejas? Pessoas que enfatizam a lei, enfatizam o ritual, a prática, mas louvam a Deus apenas com os lábios. Por isso, para concluirmos, Isaías, neste capítulo, nos fornece essa esperança em tempos de ateísmo crescente, em tempos de religiosidade formal e de incredulidade prática. O que é incredulidade prática? É quando nos apegamos à lei, é quando nos apegamos a rituais. Por exemplo, quando eu era criança, vi alguns líderes mandarem, já que vamos celebrar a ceia, comer o pão, tomar o cálice, vi alguns líderes orientarem os diáconos ou os zeladores de igrejas a, depois da cerimônia, enterrar o que sobrava do pão e do vinho, do suco da uva. Ritualismo, prática ritual. O que precisamos é de uma geração crédula, que tenha comprometimento e compromisso com Deus de uma forma cabal, que seja um profeta anunciante de uma compaixão para com o próximo. Isaías nos ensina que encontramos aqui a esperança, porque vemos a mão de Deus se manifestar no meio do seu povo. Encontramos a esperança porque sabemos que o braço forte do Senhor continua agindo e provendo na vida daqueles que no Senhor confiam. Encontramos a esperança porque Jesus é o servo sofredor, que por paixão e compaixão a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. E por isso ele ressuscitou, por isso ele foi ressuscitado dentre os mortos, e agora está à direita de Deus, aguardando o tempo próprio para vir buscar a sua igreja. Meus queridos, que nesta noite de encerramento de uma semana puramente religiosa e algumas vezes farisaica, possamos nós de fato refletirmos no que significa Semana Santa, Dia Santo. Não há Dia Santo, não há Semana Santa.
o que é um discípulo que se entrega ao seu Senhor, e que não é o ritual de lavar as mãos antes das refeições, ou comer ou deixar de comer esse ou aquele alimento, que vai nos purificar e santificar diante de Deus, mas a nossa atitude de servo sofredor, assim como foi Jesus, ferido, maltratado por mim, por causa do meu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pela caminhada dele até o Gólgota, nós fomos sarados. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nessa hora, feche seus olhos e fale com Deus. Este é o momento de confessarmos a Deus os nossos pecados. Confessemos ao Senhor os nossos pecados. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É hora de assumir o compromisso com Jesus. Voltemo-nos para o Senhor. Lamentavelmente, vivemos uma geração incrédula, de uma geração que está dentro da igreja, mas não consegue ver os milagres do Senhor, de uma geração que está no templo, mas não consegue amar o próximo, de uma geração que está dentro do templo, louvando e cantando, mas não consegue ter paz no coração, porque ainda não conseguiu se colocar totalmente nas mãos desse servo sofredor. Por isso devemos sempre confessar ao Senhor, sobretudo agora, quando vamos partilhar da mesa do Senhor. Coma o pão, meu irmão, beba do cálice do Senhor, e anuncie o Senhor com compaixão, até que Ele venha. Essa é a sua promessa. Que Deus te abençoe. Amém.